Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada! Olha, e hoje continuando o assunto de termologia, vamos falar sobre calor e sua propagação. Mas antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já fizeram isso? Então, vamos lá! Então, como foi dito, hoje o nosso tema será calor e sua propagação. E para dar esse início, vamos começar falando sobre energia térmica. Olha, quando olhamos ao nosso redor, vemos várias coisas, animais, plantas, pedras, corpos animados e inanimados, orgânicos e inorgânicos. O que tem em comum entre todas estas coisas? O que tem em comum é que todas elas são constituídas por partículas. Olha, qualquer corpo, qualquer matéria na superfície terrestre ou no universo vai ser constituído por partículas. E essas partículas, elas vibram o tempo todo, certo? Essa vibração está diretamente relacionada com a temperatura, como foi visto em aulas anteriores. Quanto maior a agitação dessas partículas, quanto maior o número de partículas de um corpo, maior será a energia térmica do corpo. Então, a energia térmica de um corpo ela está relacionada à quantidade de partículas e sua agitação. A energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação de suas partículas e depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existentes. Então, por exemplo, vamos pegar esse chocolate. Esse chocolate encontra-se em determinada temperatura. Agora vamos tirar um pedaço desse chocolate. Como o pedaço que eu tirei desse chocolate estava exatamente grudado na maior barra, esses dois pedaços estão em equilíbrio térmico. Eles estão a uma mesma temperatura. Porém, a energia térmica da barra é maior do que a quantidade de energia térmica que eu tenho no menor pedaço. O que eu quero falar com isso é que corpos diferentes podem possuir mesma temperatura, mas ao mesmo tempo podem possuir quantidades de energias térmicas distintas, pois as energias térmicas elas dependem da quantidade de partículas também. Então, o pedaço de chocolate menor está à mesma temperatura do pedaço da barra de chocolate. Mas a barra de chocolate tem maior energia térmica por possuir mais partículas. Tá claro isso aí? Então vamos continuar. Quando eu tenho dois corpos que a temperatura entre esses corpos são diferentes, o corpo que tem maior temperatura tende a passar quantidades de energia térmica para outro corpo. Essa energia térmica vai fluir naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse fluxo dessa energia térmica pode tanto existir de um corpo para o outro, como pode existir o trânsito dessa energia térmica dentro de um mesmo meio, de uma região para outra, desde que essas regiões no mesmo meio encontram-se em temperaturas distintas. Toda vez que eu tenho meios com temperaturas distintas, sempre vai haver um fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Só nesse momento, só nessa situação que tem uma energia térmica em trânsito, o nome dessa energia recebe o nome de calor. Ou seja, calor é energia térmica em trânsito, de um corpo para outro, ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito esse provocado por uma diferença de temperatura. Tá claro para vocês o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Tal que essa energia térmica flui do corpo mais quente para um corpo mais frio. Aqui no exemplo tem uma barra sendo aquecida com a vela. A temperatura aí da extremidade que está em contato com a vela é maior. Ela está recebendo mais calor e a energia térmica vai fluir dessa extremidade da fonte aquecida para outra extremidade que está suspensa por um alicate. Esse fluxo vai se propagar linearmente, continuamente. A unidade de calor oficial é o Joule. Até porque calor é energia. E sabemos que na física a unidade oficial do Sistema Internacional do SI é o Joule.
Logo, não teria por que calor receber uma unidade oficial diferente. Mas é muito utilizado também pelos livros didáticos a caloria. E uma caloria é a quantidade de calor necessária para eu elevar 1 grama de água à temperatura de 14,5 graus Celsius para uma temperatura de 15,5 graus Celsius. Uma caloria equivale a 4,186 joules, que aproximamos para 4,18 joules. E ainda aproximamos mais ainda esse valor, principalmente a indústria alimentícia, que aproxima esse valor para 4,2 joules. Isso aí para facilitar os cálculos. Mas, além da caloria, utilizamos ainda o submúltiplo da caloria, que é o quilocaloria. Esse quilocaloria é bastante utilizado, é bastante comum nos alimentos. E esse quilocaloria, ele é representado também por C maiúsculo, cal, com C maiúsculo. Observe que existe uma diferença entre calorias, a representação comum dela, CAL com C minúsculo, cal, e calorias com C maiúsculo. Caloria com C maiúsculo também é conhecido como caloria alimentar ou grande caloria. Toda vez que você vê uma caloria com C maiúsculo, é a mesma coisa que quilocaloria. E o quilocaloria equivale a 1000 caloria. 1 quilocaloria equivale a 10 ao cubo calorias, que são 1000 calorias. Olha, observe esses rótulos de alimentos. O primeiro aí corresponde a um rótulo de um azeite. E aí você pode observar que para uma porção de 13 ml, uma colher de sopa, eu vou ter um valor energético de 108 quilocaloria, que corresponde a 454 kJ aproximadamente. Do outro lado aí, nós temos o rótulo de leite condensado. E aí a porção de 20 gramas, que equivale a mais ou menos 1,5 colher, vamos ter 58 quilocalorias, certo? Ou 58 calorias com C maiúsculo, que vai ser aproximadamente 244 kJ. E o último aí é o rótulo de uma goiabada. E aí temos aí, para uma porção aí de 40 gramas, vamos ter 131 quilocalorias. Lembrando que para uma dieta alimentar normal, um ser humano ele vai consumir em torno de 2.000 a 2.500 quilocalorias por dia. Quem tem uma vida sedentária vai consumir um pouco menos do que isso, e quem tem uma vida mais ativa, pratica esporte, vai consumir um pouco mais do que isso. Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre processos de propagação de calor. O calor ele se propaga de 3 formas distintas: através da condução, da convecção e da radiação. Vamos começar falando nesse primeiro momento sobre a condução. A condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Ou seja, essa condução eu vou ter um corpo e esse calor vai sair de uma região desse corpo para outra, se propagando de partícula para partícula. Deu para entender? Como indica essa figura aqui abaixo. Eu tenho a fonte de energia e o corpo e essas partículas elas estão conduzindo, elas estão transmitindo esse calor. Uma observação muito importante é que essas partículas elas não saem do lugar. Elas vibram intensamente, mas em torno do seu centro de equilíbrio. Ela fica vibrando ali e essa energia que ela está recebendo, essa energia térmica que ela está recebendo, ela acaba afetando outra partícula, que vai afetar outra partícula e por aí vai. Uma vai contagiando a outra e o calor vai se propagando dessa forma, com essas partículas vibrando através do seu centro de equilíbrio. Continuando nessa ideia que eu estou falando para vocês sobre a propagação do calor através da condução, preste atenção nesse experimento que eu fiz para vocês, que relata exatamente isso que eu acabei de falar. Para esse experimento eu vou utilizar prego, um suporte, vela, fósforo, uma chave que eu vou usar como meio de condução, manteiga. Aí a chave já com a manteiga, eu vou colocando pequenos pregos grudados nessa manteiga, com um espaçamento mais ou menos uniforme entre um e outro. A manteiga não deixa
os pregos caírem, bem, após colocar os pregos, eu vou colocar a chave nesse vaso que eu estou utilizando como suporte. Na extremidade da chave, chave Phillips, eu tenho uma vela que vai servir como fonte de calor. Acendendo a vela, ela começa a aquecer essa ponta metálica e esse calor vai se propagando de maneira contínua pela chave estrela. E você percebe que os pregos vão caindo de maneira uniforme, um após o outro. Isso mostra que o calor está se propagando pela chave gradativamente. Então, gente, nesse experimento foi possível mostrar a forma que o calor se propaga. O prego ele foi caindo um após o outro, provando assim que o calor está se propagando pelo metal de maneira gradativa. Bom, agora vamos falar sobre o fluxo de calor ou lei de Fourier. João Baptiste Joseph Fourier, um físico matemático francês, ele publicou no início do século XIX uma obra denominada de Teoria Analítica do Calor. Essa obra foi um marco para o estudo do calor, tanto na matemática quanto na física, porque ele matematizou o estudo do calor. O que nós vamos ver aqui é um estudo simplificado dessa matemática da lei de Fourier. Para isso, vamos considerar uma barra metálica. Essa barra está isolada, significa que ela não perde calor para o meio, e as suas extremidades estão em meios diferentes, ou seja, cada uma dessas extremidades tem uma temperatura diferente. Esse L aqui representa o comprimento da barra, o meio A vai estar representado por uma temperatura aqui de θA, o meio B representado por uma temperatura de θB. Essa sombra aqui que vocês estão vendo no meio da barra está simbolizando uma seção transversal da barra, um corte na barra, uma área da barra, certo? Essa área vai ser representada por A. Considerando aqui que o fluxo de calor ele vai de A para B, de θA para θB. Sendo assim, ele está indicando que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Sendo assim, a intensidade do fluxo de calor que passa por uma seção transversal dessa aqui da barra, por esse corte aqui, exatamente nessa área, por intervalo de tempo, vai ser dada por φ igual a Q sobre ΔT, onde φ representa aqui o fluxo de calor, é a letra grega, o φ, Q representa o calor, e ΔT aqui representa o tempo, é o intervalo de tempo com que esse calor passa. E esse tempo vai ser dado em segundo e o calor vai ser dado em calorias. Ou seja, logo o fluxo de calor vai ser dado em calorias por segundo. Tudo bem? Agora vamos ver como a temperatura se comporta na barra. No início eu vou ter vários pontos da barra com temperaturas variáveis. Elas vão buscando um certo equilíbrio, mas enquanto isso a temperatura vai ser bastante distinta em cada ponto da barra. Com o passar do tempo, essa situação vai se estabilizando. E aí eu vou ter um fluxo de calor contínuo, ou que chamamos também de fluxo de calor estacionário. Ou seja, o fluxo de calor vai ser o mesmo para cada trecho da barra. Agora, a temperatura, na origem da fonte de calor, a temperatura vai ser maior e essa temperatura vai decaindo linearmente de acordo com a barra. Tudo bem? Agora, preste atenção. Isso só acontece depois que existe o fluxo estacionário do calor, ou seja, quando esse fluxo de calor entra em determinado equilíbrio. Aí eu tenho um decaimento linear da temperatura. Então aqui eu tenho, temperatura na extremidade é maior. Aí, quanto maior o comprimento da barra, mais essa temperatura vai sofrendo um decaimento. E esse decaimento é linear. Sendo assim, esse fluxo de calor ele vai depender desse comprimento da barra. O fluxo de calor vai depender dessa área da seção transversal da barra. Esse fluxo de calor vai depender das diferentes temperaturas entre uma extremidade e outra da barra. E, sendo assim, o fluxo de calor na barra, após atingir este equilíbrio, vai ser dado por φ igual a K vezes A vezes o módulo da variação de temperatura sobre L, onde K é o coeficiente de condutibilidade
térmica. Isso aí depende do material. Os materiais que conduzem mal o calor terá o coeficiente de condutibilidade térmica menor. Os metais, por exemplo, que conduzem bem o calor, eles terão um maior coeficiente de condutibilidade térmica. O A, nós já sabemos que é a área da seção transversal. O Δθ é a variação de temperatura. Esse valor aqui sempre será positivo, porque vamos utilizar o módulo. E L é o comprimento da barra. Pegue essa relação aí, pegue essa lei, é chamada Lei de Fourier. E ela vai ser muito importante para os exercícios que vamos fazer na aula seguinte. É isso aí, gente. Eu vou deixar aqui o link da próxima aula de exercícios aqui na descrição dessa videoaula. E vocês acessam aí logo essa aula para não perder tempo, viu? E exercitar, pois não adianta apenas assistir a videoaula e achar que aprendeu alguma coisa. Para aprender física tem que realmente praticar, certo? Então vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Até daqui a pouco.